Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa aula de patologia geral. O conteúdo que a gente vai ver hoje é um conteúdo que fala sobre os mecanismos de lesão celular. Sobre quais mecanismos de lesão celular nós vamos estar conversando? Sobre os principais, que é a diminuição da geração de ATP na célula, que pode estar desencadeando um processo de necrose celular, o mecanismo de lesão mitocondrial, que pode estar desencadeando tanto a necrose quanto a apoptose da célula, o maior influxo de cálcio, que pode também estar desencadeando tanto necrose quanto apoptose, o acúmulo de espécies reativas de oxigênio, o aumento da permeabilidade das membranas e o acúmulo de danos ao material genético e às proteínas intracelulares. Então, estes são os principais mecanismos de lesão celular e a gente vai buscar compreender como cada um destes mecanismos funciona, pensando a nível intracelular, e como que estes mecanismos eles podem desencadear a morte da célula, seja por necrose ou por apoptose. Bem, o primeiro mecanismo que a gente vai falar é sobre a diminuição da geração de ATP no interior da célula. Quais são as principais causas de depleção de ATP dentro da célula? Então, nós temos como principais causas a diminuição do suprimento de oxigênio e de nutrientes para uma célula, danos que ocorrem nas mitocôndrias e também a ação de algumas toxinas, né? Por exemplo, toxinas que são secretadas por micro-organismos patogênicos. Eu coloquei o exemplo ali do cianeto, que é bastante tóxico para as nossas células. Bom, nesta figura, nós temos a representação de um processo de isquemia provocando a lesão celular, e esse processo de isquemia ele está relacionado a este primeiro mecanismo, que é a diminuição da geração de ATP. Nós já conversamos em outras aulas e entendemos o que é o processo de isquemia, bem como em quais condições patológicas e em quais doenças esse processo de isquemia pode se fazer presente. Tá? Então, a isquemia, ou seja, quando a gente tem a diminuição do fornecimento de nutrientes e de oxigênio para uma célula, por consequência, nós vamos ter a diminuição da ocorrência do processo de fosforilação oxidativa ocorrendo a nível mitocondrial desta célula. Tá? Bem, então vocês já devem ter lido que a fosforilação oxidativa é um processo que ocorre nas mitocôndrias das células durante a respiração celular. Da mesma forma que a glicólise e o ciclo de Krebs, que são outros processos que fazem parte da respiração celular, nós temos a fosforilação oxidativa que ocorre nas mitocôndrias. E essa fosforilação oxidativa, ela é responsável por gerar ATP por meio da oxidação de nutrientes, como por exemplo a glicose. Só que para ocorrer essa fosforilação oxidativa, é necessário ter oxigênio disponível para essa célula. Por isso que diante de um processo de isquemia, nós vamos ter a redução desse processo de fosforilação oxidativa ocorrendo a nível mitocondrial. Se eu tenho a diminuição da fosforilação oxidativa, consequentemente eu tenho uma redução da síntese de ATP dentro desta célula. A redução na produção de ATP vai provocar 3 tipos de alterações principais a nível celular. A primeira alteração é a diminuição do funcionamento da bomba de sódio e potássio. Então, lembrem vocês que nós conversamos sobre este fato em uma aula passada. Se eu tenho diminuição do funcionamento da bomba de sódio e potássio, eu vou ter um desequilíbrio, tanto na entrada quanto na saída de íons, de eletrólitos e fluidos desta célula, com a maior concentração de sódio e também de cálcio, que nós vamos estar falando posteriormente, no meio intracelular, e maior concentração de potássio no meio extracelular.
Se eu tenho maior concentração de sódio no meio intracelular, este sódio tem esta capacidade de reter água. Isso vai levar à tumefação celular, ao processo de inchamento, de edema desta célula. E também a tumefação de algumas organelas, como por exemplo o retículo endoplasmático. Posso ter a tumefação, a formação, de bolhas, né, no citoplasma desta célula, bem como a perda de microvilosidades. Então ali eu já tenho algumas alterações que ocorrem a nível celular devido à diminuição da bomba de sódio e potássio. A menor produção, geração de ATP, também vai fazer com que aumente o processo de glicólise anaeróbica nesta célula. Vocês já devem ter ouvido falar desse processo de glicólise, né? A glicólise nada mais é do que um mecanismo bioquímico onde a gente tem a quebra da glicose para produzir ATP. Só que a glicólise anaeróbica é um processo que ocorre na ausência de oxigênio, ou seja, eu tenho a quebra da molécula de glicose para produzir ATP, mas também, durante a glicólise anaeróbica, eu vou ter a formação de lactato ou ácido lático. Tá? Quando eu tenho o aumento da concentração de ácido lático no citoplasma da célula, vocês concordam comigo que o pH desta célula diminui. Então, o ambiente ele se torna mais ácido. Né? E este ambiente se tornando mais ácido, eu passo a ter uma alteração da cromatina nuclear. A cromatina começa a se aglomerar e também eu passo a ter a diminuição da atividade de diversas enzimas celulares, compromete o funcionamento de diversas enzimas celulares. E por fim, a diminuição da geração de ATP leva ao desprendimento dos ribossomos. Os ribossomos são organelas responsáveis pela síntese proteica. Então, se eu tenho um desprendimento desses ribossomos do retículo endoplasmático rugoso, eu vou ter uma diminuição também da síntese de proteínas dentro desta célula. Então, olha em quantas alterações eu tenho. Alterações bioquímicas, morfológicas, eu tenho ocorrendo dentro desta célula devido à diminuição da geração de ATP. Lembrando que a diminuição da geração de ATP pode ocorrer devido a vários fatores. Aqui a gente tem, sendo representado nessa figura, o processo de isquemia. O segundo mecanismo de lesão celular é o maior influxo de cálcio no meio intracelular. Nós vimos na figura anterior que a alteração do funcionamento da bomba de sódio e potássio provocam, além do maior influxo de sódio, mas também a maior entrada de cálcio nesse meio intracelular. E é exatamente o que a gente vê nessa figura. Então aqui a gente tem a membrana plasmática da célula, suas microvilosidades, e a maior entrada de cálcio no meio intracelular ocorrendo. Então, esta maior entrada de cálcio no meio intracelular, ela pode ocorrer devido a algum agente lesivo que está danificando esta membrana plasmática. Tá? Seja por um processo isquêmico, seja por ação de toxinas específicas. Tá? E qual que é o problema disso? Nós temos cálcio tanto no meio intracelular quanto no meio extracelular, mas fisiologicamente, em condições fisiológicas normais, a concentração de cálcio ela vai ser maior no espaço extracelular. Quando nós temos uma alteração no funcionamento, né, dos canais de cálcio na membrana plasmática, ocorre maior entrada deste íon, né, no espaço intracelular, e o aumento da concentração deste cálcio no espaço intracelular vai provocar a ativação de algumas enzimas que têm alguns efeitos prejudiciais para esta célula. Tá? Bem, quais enzimas são ativadas? Por exemplo, fosfolipases, proteases, endonucleases e ATPase. Aqui nós temos as fosfolipases. Quando estas enzimas elas são ativadas, nós temos a destruição de fosfolipídios na membrana plasmática, que compõe a membrana plasmática da célula. As proteases, por exemplo,
elas vão levar a uma destruição tanto das proteínas que compõem a membrana plasmática e também do citoesqueleto desta membrana plasmática. Ou seja, a ativação destes dois grupos de enzimas, fosfolipases e proteases, leva a danos na membrana celular. As endonucleases, elas vão provocar danos no núcleo desta célula, tá? Então, eu vou ter ali uma fragmentação tanto da cromatina quanto do DNA desta célula pela ativação destas enzimas. E as ATPases, elas vão acelerar essa depressão, esse consumo de ATP a nível intracelular. Então, vocês percebem que esse influxo de cálcio, ele também provoca diversas alterações bioquímicas a nível intracelular. Aqui ainda a gente tem, exemplificando e lembrando o que a gente falou na figura passada, do slide anterior, que o aumento de cálcio no citoplasma também pode aumentar a permeabilidade da membrana mitocondrial. Isso faz com que diversas enzimas que se encontram no espaço intramitocondrial acabem entrando em contato com o citoplasma e neste citoplasma diversas outras proteínas vão ser ativadas, levando a um processo de morte celular. O terceiro mecanismo de lesão celular que a gente vai falar é o mecanismo de lesão mitocondrial propriamente dito. Então, vocês percebem que a lesão a nível celular, existem alguns sítios nas células que, quando nós falamos em mecanismos de lesão celular, alguns sítios nas células são os mais prejudicados, como, por exemplo, as membranas plasmáticas, as mitocôndrias, os lisossomos, os ribossomos, tá? Bem como o núcleo dessa célula, né? Por que a gente estuda esse mecanismo de lesão mitocondrial? Por que é tão importante? Porque é nas mitocôndrias onde a gente tem a ocorrência desse processo tão importante para a síntese de ATP, que é a fosforilação oxidativa, que nós falamos anteriormente, tá? Então, as mitocôndrias, elas são organelas que têm a sua função relacionada principalmente com a síntese de ATP dentro da célula, né? É ali onde ocorre a maior produção de ATP durante o processo de respiração celular. Então, danos na membrana mitocondrial vão provocar uma falha nessa fosforilação oxidativa e isso vai acarretar, por consequência, numa depressão de ATP, né? Uma menor síntese de ATP e um maior consumo de energia por esta célula, tá? Esta falha na fosforilação oxidativa nas mitocôndrias, ela pode levar tanto a um processo de apoptose quanto a um processo de necrose, ok? Aqui ficou um pouco cortado, aqui embaixo, mas vocês podem ir acompanhando nos slides da aula. Esse é o mecanismo que leva ao processo de necrose e aqui é o mecanismo que leva ao processo de apoptose, quando nós temos danos na mitocôndria. Seja por uma diminuição do suprimento de oxigênio para esta célula, ação de toxinas ou até mesmo de radiação UV, por exemplo. São fatores, são agentes lesivos que vão provocar uma lesão, né, ou uma disfunção mitocondrial, levando a essa diminuição da fosforilação oxidativa, ou seja, eu tenho uma diminuição da geração de ATP, mas eu também tenho nesse processo lesivo maior produção de espécies reativas de oxigênio, que nada mais são do que radicais livres, que nós vamos estar falando posteriormente. E tanto essa diminuição da produção de ATP quanto a maior produção de radicais livres vai provocar uma série de anormalidades celulares, culminando em necrose celular. Da mesma forma, quando a gente tem lesão mitocondrial, nós podemos ter a ocorrência de ativação de algumas proteínas que nós chamamos de proteínas pró-apoptóticas. Nós vamos estar falando sobre essas proteínas posteriormente. E as proteínas com ação anti-apoptótica, elas ficam com a sua ação inibida. Essas proteínas pró-apoptóticas, quando elas são extravasadas para o citosol, elas acabam desencadeando todo um processo de apoptose, desencadeiam toda a cascata apoptótica que nós vamos entender depois.
Um outro mecanismo de lesão celular, que é o acúmulo de espécies reativas de oxigênio. Nós falamos até agora um pouco sobre a ação, né, dessas espécies reativas de oxigênio e como podem contribuir para a lesão celular. Então, se vocês perceberem nos slides anteriores, eu acabei falando dessas espécies reativas de oxigênio nesse processo de lesão celular. Então, o que são essas espécies reativas de oxigênio? É um tipo de radical livre derivado do oxigênio. Nós podemos dizer, aqui eu coloquei um conceito de radical livre para vocês, um conceito bem simples, né? Nós podemos dizer que o radical livre é qualquer espécie química, né, que possui um único elétron não pareado na sua órbita mais externa, tá? Então, aqui vocês percebem que essa espécie química ela não tem um elétron pareado na sua órbita mais externa, diferente desse composto que tem os seus elétrons totalmente pareados na sua órbita mais externa. Então, aqui nós temos um radical livre, ok? Certo. Qual que é o problema disso tudo? O problema é que os radicais livres, eles têm essa capacidade de interagir com outros compostos orgânicos, né, outros compostos no nosso organismo, como por exemplo, lipídios, proteínas celulares, ácidos nucleicos, e ao interagir com esses outros compostos, eles vão estar transformando estas substâncias em radicais livres também, ou seja, por meio de reações autocatalíticas, os radicais livres eles conseguem propagar os danos por meio de um processo que nós chamamos de estresse oxidativo. Esta figura é interessante porque ela nos mostra, né, como essas espécies reativas de oxigênio ou como esses radicais livres eles são produzidos no nosso corpo, tá? Nós temos duas vias principais de produção de radicais livres no nosso corpo. Aqui nós temos a primeira via e aqui a segunda via. A gente vai falar primeiro aqui da via da letra A. Tá? O que acontece? Essas espécies reativas de oxigênio elas podem ser produzidas em pequenas quantidades em todas as células durante o processo de respiração celular. E também durante o processo de geração de ATP no interior das mitocôndrias, nós temos produção de radicais livres. Aqui a gente tem alguns exemplos de espécies reativas de oxigênio, né? Nós temos como exemplo o radical superóxido, tá? Esse radical superóxido ele é formado a partir da redução do oxigênio. Nós temos também o exemplo do peróxido de hidrogênio, radical hidroxila e o peroxinitrito, que são formados durante o processo de fosforilação oxidativa. Bem, o radical superóxido, né, ele pode ser convertido em peróxido de hidrogênio por meio de uma enzima que nós temos dentro das nossas células e que nós chamamos de SOD. O que significa SOD? Superóxido dismutase. Da mesma forma, esse radical superóxido, ele pode ser convertido em peroxinitrito por meio do óxido nítrico. Tá? Qual que é o problema disso tudo? Né? Que nesse processo ocorre a formação desse radical superóxido, esse radical superóxido é convertido em peróxido de hidrogênio, que já é uma substância reativa. Só que esse peróxido de hidrogênio, na presença de ferro em excesso, ele pode se transformar nesse radical hidroxila que é altamente reativo, por meio desta reação de Fenton, principalmente. O ferro é o metal pesado mais abundante no nosso organismo e ele acaba participando dessas reações de oxidação das biomoléculas. O cobre também participa, mas o ferro principalmente. Nesta segunda via de produção de radicais livres, é uma via que ocorre no interior dos fagossomas dos leucócitos, tá? Então, no interior dos leucócitos, que são células do nosso sistema imune, nós temos um processo de síntese de radicais livres. Então, olha só, o radical superóxido sendo produzido a partir, né, da redução do oxigênio, tá?
Esse radical superóxido pode dar origem tanto ao peróxido de hidrogênio, também ao peroxinitrito, como nós vimos anteriormente na figura ao lado, mas também pode dar origem a um composto hipoclorito altamente reativo. Será que a gente só tem estas vias de produção de radicais livres dentro do nosso corpo? Será que são os únicos mecanismos pelos quais a gente produz radicais livres? Não, né? Nós temos diversos outros fatores que interferem na maior produção de radicais livres no nosso organismo, dentro das nossas células. Raios ultravioleta, o contato frequente com ambientes poluídos, o estresse, alimentação inadequada, né? A baixa prática de exercícios físicos, noites mal dormidas, né? Com muita frequência, são fatores externos, fatores ambientais que interferem negativamente na produção desses radicais livres dentro das nossas células, né? E aí vocês devem estar se questionando, mas tem alguma forma de nós estarmos combatendo a produção desses radicais livres? Sim, nós temos tanto enzimas intracelulares que levam à destruição, né, evitam com que esses radicais livres permaneçam em excesso nos nossos órgãos e tecidos, mas nós também podemos fazer uso do consumo de antioxidantes, né? Esses antioxidantes, eles têm como função neutralizar esse radical livre, fazendo com que ele não continue com essa perpetuação de danos dentro das nossas células. Então, nós podemos citar como exemplo de antioxidantes as vitaminas, né? Vitamina E, vitamina A, C, beta-caroteno. São exemplos de antioxidantes que nós podemos consumir para evitar a formação em excesso de radicais livres no nosso corpo. Como falei antes para vocês, existem algumas enzimas intracelulares que também contribuem para evitar com que esses radicais livres se acumulem em excesso no meio intracelular. Quais são essas enzimas? Primeira, eu falei para vocês que é a SOD, ou superóxido dismutase. Essa SOD, ela vai converter o radical superóxido em peróxido de hidrogênio, H2O2, tá? Nós temos também outras duas enzimas, que é a glutationa peroxidase e a catalase. Estas enzimas, elas acabam convertendo esse peróxido de hidrogênio, né, decompondo esse peróxido de hidrogênio, né, para que ele não fique livre no interior da célula, tá? Só que esse peróxido de hidrogênio, ele pode vir a se transformar em um radical hidroxila, como eu falei anteriormente, né, na presença ali em excesso de metais pesados, como o cobre e o ferro. O radical hidroxila, altamente reativo, ele pode provocar danos nas células, lesionar as células por meio de 3 mecanismos. O primeiro mecanismo é a peroxidação lipídica, tá? Então, a peroxidação lipídica nada mais é do que a lesão que ocorre na membrana celular e que está ocorrendo devido à interação entre os lipídios poliinsaturados da membrana, como por exemplo os fosfolipídios, com os radicais livres, tá? Então, aqui a gente percebe lesão na membrana. Também esse radical hidroxila pode levar a uma modificação das proteínas intracelulares, tá? Como por exemplo, uma degradação dessas proteínas, provocar um dobramento anormal dessas proteínas, tá? E também pode estar levando a uma lesão no material genético, provocando mutações nesse DNA. Então, pessoal, o que a gente entende? Que os radicais livres, eles são sintetizados fisiologicamente no interior das nossas células. Nós temos mecanismos fisiológicos para combater o excesso desses radicais livres. Podemos consumir também antioxidantes, mas existe uma interferência muito grande de fatores externos, fatores ambientais, que podem elevar ainda mais a produção deles, e isso sim pode provocar uma lesão a nível celular, efeitos patológicos. Um outro mecanismo de lesão celular é o aumento da permeabilidade da membrana, né? Então, esse defeito, esse aumento na permeabilidade da membrana
nós precisamos entender que existe uma série de fatores que podem provocar lesões na membrana plasmática, levando à alteração da sua permeabilidade, tá? Quando eu tenho uma diminuição do funcionamento da bomba de sódio e potássio, nós já vimos que isso leva a uma alteração da entrada e saída de íons e de fluidos, levando à tumefação celular, né? Nós também podemos ter a interferência de um processo isquêmico, que pode reduzir o fornecimento de oxigênio, né, para esta célula. E o acúmulo de radicais livres, né, também pode contribuir com danos na membrana por meio da peroxidação lipídica, tá? Então aqui a gente tem dois exemplos representados. Nós temos a maior, a diminuição do suprimento da oferta de oxigênio para essa célula e o aumento do influxo de cálcio no citoplasma da célula devido a uma alteração da bomba de sódio e potássio. São mecanismos que a gente falou anteriormente, tá? Aqui nós também temos representando o acúmulo de radicais livres, que pode levar à peroxidação lipídica, que eu acabei de explicar para vocês, mas são mecanismos que nós relatamos anteriormente, né, e que acabam sendo interligados neste novo mecanismo de lesão. Um outro mecanismo de lesão celular, que é o acúmulo de DNA danificado e proteínas mal dobradas, né? Então, as células, elas possuem, né, os seus próprios mecanismos de reparo das lesões de DNA. Elas têm esses mecanismos de reparo. Só que se o dano ele for muito grave para ser corrigido, então, por exemplo, após essas células sofrerem uma lesão por radiação, ou até mesmo danos por estresse oxidativo, né? Isso pode fazer com que a célula programe a sua morte, né, por apoptose. Como que ocorre a morte por apoptose? A gente já vai falar sobre isso, né? Da mesma forma, quando se tem proteínas mal dobradas no interior da célula, isso pode resultar tanto de algum tipo de mutação herdada geneticamente, ou de fatores externos, né, como a ação de radicais livres, também pode fazer com que a célula inicie essa morte celular programada por apoptose. Bem, até agora nós falamos de alguns mecanismos celulares principais, né, específicos, tanto de necrose quanto de apoptose. Em algumas figuras eu falei para vocês que alguns agentes lesivos podem estar provocando a morte celular por apoptose. Nós já conversamos sobre apoptose em aulas passadas, nós sabemos o que é apoptose, sabemos também que a apoptose é um mecanismo associado tanto a condições fisiológicas quanto patológicas, né? Está relacionada à homeostase corporal, tá? Mas como que ocorre, né, a apoptose dentro das células? A apoptose é uma morte celular programada e ela está relacionada à ativação de diversas enzimas intracelulares. Essas enzimas intracelulares nós chamamos de caspases, ok? Quando nós temos a ativação dessas caspases, nós podemos ter ocorrendo duas vias principais que estão relacionadas com a ocorrência de apoptose. Pode ser ou uma via intrínseca, também chamada de via mitocondrial da apoptose, mas temos uma via extrínseca, também chamada de via receptores de morte da apoptose. Eu separei alguns slides para a gente entender de forma mais resumida como ocorre essa via intrínseca e a via extrínseca, os principais pontos. Vamos lá. A via extrínseca ou via receptor de morte. Para ocorrer esta via, ou seja, para que ela seja ativada, eu necessito da participação de algumas moléculas que se encontram na superfície das células, tá? Essas moléculas são chamadas de receptores de morte, tá? Esses receptores de morte, essas moléculas, nada mais são do que proteínas que fazem parte de uma família de proteínas chamada de TNF,
Então, são moléculas que derivam do fator de necrose tumoral ou que derivam desse TNF. Quais são as duas principais moléculas de superfície derivadas dessa família do TNF? A TNF1 ou também a FAS, que também pode ser chamada de CD95. Bem, o que acontece? Essas moléculas, essas proteínas, o TNF1 e a FAS ou CD95, que se encontram na superfície, né, dessa membrana celular, elas podem estar se ligando a outras proteínas que são reconhecidas como ligantes. Tá? Então, por exemplo, a FAS ela pode se ligar ao seu ligante, que é chamado de FAS-L. A TNF1 pode se ligar ao seu ligante, que é chamada de trail, ok? Quando ocorre a ligação entre essas proteínas, eu vou ter o início da via receptor de morte, tá? Ela vai começar. Esses ligantes, essas proteínas ligantes, são proteínas que são expressas principalmente em linfócitos T ativados. Então, quando os linfócitos T reconhecem as células que estão expressando o FAS ou o TNF1, essas moléculas de FAS elas acabam se ligando aos seus ligantes e isso promove o início desta via receptor de morte. É o que a gente vê nesta figura abaixo. Eu tenho aqui a proteína FAS se ligando ao seu ligante, o FAS-L. Quando ocorre esta ligação, eu vou ter a ocorrência, o início do processo de apoptose. Então, elas interagem entre si, provocando o início da via receptor de morte. Olha só que interessante. Aqui eu coloquei o exemplo da ligação entre FAS, da interação, né, de FAS com o seu ligante FAS-L. Quando ocorre essa interação, esta ligação entre essas proteínas, eu vou ter a ativação de algumas enzimas que chamamos de caspases, principalmente caspase 8 e 9, que estão relacionadas à via receptor de morte. Essas caspases elas são ativadas quando ocorre essa interação. Quando elas são ativadas, elas acabam ativando outras caspases que se encontram no meio intracelular, no citoplasma da célula, que são chamadas de caspases executoras. Essas caspases executoras, sendo ativadas pela caspase 8 e 9, elas vão ser responsáveis por degradar alguns componentes da matriz celular e também do citoesqueleto, ou seja, vão estar degradando a membrana plasmática. Ativam também nucleases, que é um outro grupo de enzimas, de proteínas que vão degradar algumas nucleoproteínas e também o material genético desta célula. Aqui nós temos uma ilustração disso que eu falei. Nós temos aqui o ligante de FAS, representado pela coloração rosa, e aqui em azul as proteínas de FAS, né? Nós temos a interação entre essas proteínas, a ligação entre elas. Isso faz com que no meio intracelular, ou seja, no citoplasma da célula, uma série de caspases começam a ser ativadas e essas caspases que estão sendo ativadas vão provocar tanto danos no núcleo quanto próximo à membrana desta célula. Bem, será que existe uma relação entre a via extrínseca e a via intrínseca? Existe. Nessa via receptor de morte, quando eu tenho a ativação das caspases 8 e 9, principalmente a caspase 8, quando ela é ativada, ela acaba ativando uma proteína que nós chamamos de proteína pró-apoptótica BID. Essa proteína pró-apoptótica BID, ela pertence à via mitocondrial da apoptose, que nós vamos estar falando posteriormente. E só para vocês irem se acostumando com nomenclaturas, a BID é uma proteína que pertence a uma família de proteínas que nós chamamos de BCL2.
Ou seja, quando nós temos a ativação da via receptor de morte, nós podemos dizer que também ocorre a ativação da via mitocondrial, porque eu tenho ativação da BID, que faz parte dessa família da BCL2. Quando eu tenho ativação combinada destas duas vias de apoptose, ou seja, tanto da via receptor de morte quanto da via mitocondrial, né, isso acaba levando inevitavelmente à morte desta célula. E isso pode ocorrer em algumas células. Essa via mitocondrial, ou também chamada de via intrínseca, é aquela via que se inicia nas mitocôndrias das células e não mais na membrana plasmática, como a via receptor de morte. Então, como que isso ocorre? As mitocôndrias, elas contêm algumas proteínas, né, uma série de proteínas que vão ser capazes de induzir a apoptose. Essas proteínas, elas incluem o citocromo C, proteína Bax, proteína BAC e BID, que eu falei anteriormente. Tá? Então, essas proteínas, elas são proteínas que promovem a apoptose, são proteínas pró-apoptóticas. Ao mesmo tempo, existe uma família de mais de 20 proteínas que controlam essa apoptose. Tá? Por quê? Porque são proteínas anti-apoptóticas que inibem a apoptose, como a BCL2 e a BCL-XL. Quando as células elas são privadas de fatores de crescimento, quando elas passam a ser expostas a agentes que lesionam o seu DNA, ou quando elas acumulam uma grande quantidade de proteínas anormalmente dobradas, né, seja por algum defeito genético, alguma desordem genética ou até mesmo pela interferência de radicais livres, algumas proteínas que pertencem à família BCL2 passam a ser ativadas, né? Ou seja, algumas proteínas pró-apoptóticas da família BCL2 passam a ser ativadas, como a BAX e a BAC. Aí vocês podem estar me questionando, mas professora, no slide anterior, você falou para nós que a família de proteínas BCL2 são proteínas anti-apoptóticas e agora você está falando que é pró-apoptótica. Por quê? Porque essas proteínas, a BAX e a BAC, elas também pertencem à família das proteínas BCL2, mas são exceções, são proteínas pró-apoptóticas. Essas proteínas, quando elas são ativadas, elas vão formar na membrana das mitocôndrias alguns canais. E esses canais, por estes canais, melhor dizendo, é que o citocromo C e outras proteínas mitocondriais vão sair e entrar em contato com o citoplasma da célula, levando à ativação da via mitocondrial, levando à ativação da apoptose. Então, olha só, o citocromo C e diversas outras proteínas no citoplasma da célula ativam a caspase 9. Ativando a caspase 9, eu vou ter a ativação de outras caspases, chamadas de caspases executoras, que vão levar a uma fragmentação nuclear. Tá? Nesse processo de fragmentação nuclear, eu vou ter a condensação da cromatina, inclusive a formação de alguns brotos citoplasmáticos, que vão dar origem aos chamados corpos apoptóticos comuns na apoptose, como a gente já falou em aulas passadas. Essa figura eu acrescentei na aula porque eu achei interessante, ela representa a ligação entre a via receptor de morte e a via mitocondrial que origina a apoptose. Então, olha só, aqui a gente tem as proteínas FAS, TNF1 e os seus ligantes. Quando eu tenho a interação entre estas proteínas, eu vou ativar a caspase 8. Essa caspase 8 ela pode ativar algumas caspases executoras no citoplasma dessa célula, como a caspase 3, 6 e 7, que vai desencadear a apoptose celular. Em alguns tipos de células, a caspase 8 pode levar à ativação da BID, que é aquela proteína pró-apoptótica da família BCL2, que eu falei antes para vocês. Essa BID, como ela pertence à via mitocondrial, ela já ativa essa via mitocondrial. Tá? Na via mitocondrial, eu vou ter a ativação de proteínas pró-apoptóticas,
que vão formar canais na membrana mitocondrial, permitindo a saída de outras proteínas pró-apoptóticas, como o citocromo C. O citocromo C ativa a caspase 9 no citoplasma da célula, também ativa outras caspases executoras, culminando também na apoptose. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Se vocês ficarem com qualquer dúvida, vocês podem me enviar. E só adiantando, o nosso conteúdo da próxima aula vai ser o conteúdo sobre edema, do capítulo 3, do nosso livro de Patologia Básica de Robbins, 8ª edição.